tentação, quero em tuas mãos agarrar, para que não venha me desviar. Quero poder permanecer sempre nos teus caminhos, para firmar meus pés em ti, ó Autor da vida, meu Senhor. Quero em tuas mãos agarrar, para que não venha me desviar. Quero poder permanecer sempre nos teus caminhos, para firmar meus pés em ti, ó Autor da vida, meu Senhor. Muito bem, pessoal, você acabou de ouvir aí Nelson Bumilcar, que está com a gente aqui no Papo na Rede, no Koinonia Online, e para a gente é um motivo de muita alegria estar com você, Nelson, bem-vindo aqui depois de vários meses. Só encontrar amigos aqui, você, o Brigantinho e também o Daniel Choi, né? Faz tanto tempo. Daniel Choi, que alguns pensam assim que ele não existe, mas o Daniel Choi existe. Ele existe. Ô Nelson, hoje é o Dia Mundial do Café, só está faltando aquela mesa aqui. Né? Exatamente. Do Raiz Café para a gente dar continuidade. É isso mesmo. Bem-vindo, Nelson, no Papo na Rede. Viu? Muito bom estarmos juntos. Muito bom. Bem-vindo aos queridos que estão aí, se há alguém, mais uma hora há de estar alguém aí vendo. Bem-vindo, bem-vindo, em qualquer momento que você pegar. O Papo na Rede a gente está tentando fazer ao vivo para justamente oferecer para você a possibilidade de interagir, de mandar sua pergunta, sua consideração, sua opinião, mas você também pode ver os programas que a gente já fez, eles ficam disponíveis aqui no site. Tá? Tem aí o ao vivo, @koinoniaonline.net, é o e-mail que você manda a sua pergunta. Você pode até mandar sugestão ou pergunta para outra semana, quando a gente disser aí o que vai acontecer na próxima semana. Você pode usar o chat aí do próprio Koinonia Online e a gente está tentando usar o Skype, tá? Se você entrar no Skype, a gente põe sua carinha aqui para todo mundo ver. Aí é o máximo, né, Fernando? É isso aí. Pelo amor de Deus. É isso daí. Nelson, a gente está falando hoje sobre arte, não é uma conversa exaustiva, nem dá para ser. Claro, não é um assunto inesgotável. A gente estava discutindo aqui como que apresentar o Nelson, músico, compositor, pastor, o quê, mas o fato é que você, tudo isso misturado, que é junto e misturado, mas assim, a sua caminhada como músico, como artista, como que ela aconteceu? Bom, primeiro começou muito cedo por influência da minha mãe era cantora do rádio, dos idos de 45, 47, 49, Laura, era crooner de orquestra, pianista de mão cheia, e não deu opção para os filhos, né? Com 5 anos de idade colocou todo mundo para estudar piano, ela era professora de violão, né? Nos ensinou as músicas do Dorival Caymmi, Inesita Barroso, eu aprendi a tocar viola com ela, né? Ela me ensinou desde pequenininho,
colocou a gente, eu e minhas irmãs, para fazer balé, né? fiz um ano de balé em Santos, onde nós moramos, inclusive. Eu tinha que acompanhar minhas irmãs, né? E ainda bem que você não enveredou para isso. Aí gravamos um mini LP, né? Quando eu tinha 7 anos, e meu irmão 11 anos, já tinha composições próprias, e minha mãe falou assim, vou gravar um mini LP da família. Mini LP eram 4 músicas por lado, né? Tá. Aí foi ali que começou a nossa jornada, de fato, musical. Depois, por influência do meu irmão Roberto, fui estudando alguns instrumentos, né? Guitarra, violão, contrabaixo aqui na Escola Municipal de Música durante muito tempo, né? Envolvidos principalmente com gravação de jingles. A gente trabalhou muito com isso e também fazíamos pequenas festas, né? Que éramos convidados com a família para tocar. Depois comecei a participar de grupos de baile, né? De garagem, principalmente com meu primo Guto Marialva e Marcelo Calvoso, que era o baterista amigo, né? De muitos anos. E fui me envolvendo com a música, né? Fui em que ano, trabalhando. mais ou menos era isso, né? Que década? Década de 70, década de 70, exatamente. Final de 69 eu já estava começando, início dos anos 70, a minha conversão foi em 1972, com 17 anos, e eu já trabalhava como músico aqui também no circuito. Toquei também por um período na Orquestra Sinfônica Jovem, um contrabaixo de palco, estudei mais, né? E fui fazendo alguns cursos livres, né, de composição, né, com alguns professores em algumas escolas, né, até o Sérgio Pimenta fez alguns desses cursos comigo, quando ele estava vivo, querido amigo, né, grande músico, compositor, e fui me envolvendo depois com a música na igreja, né, posterior a 1972, eu comecei a tocar no grupo Mensagem, que era um grupo também onde o Gerson Ortega, Saildo, né, e conheci depois a missão de Vencedores para o Cristo. Eles me convidaram para participar, fui treinado ali nesse trabalho, ali tocando de tudo, né? Dependendo da equipe que tinha, a gente tocava um instrumento da necessidade, né? E comecei a produzir. Acho que a minha maior trajetória foi produzindo música, né? Trabalhei muito dentro de estúdio, quase 17 anos dentro de estúdio, produzi muita gente, desde canto coral até grupos instrumentais que militavam nessa esfera da igreja, né? Então, isso, como produtor, é um caminho que me realizou muito. Acho interessante você contar a sua história assim, né? Porque a gente percebe que ela tem uma trajetória interessante. Ela começa primeiro na infância, hoje você é um camarada adulto, maduro, e ao mesmo tempo começa no momento em que você ainda não tinha uma experiência pessoal com Jesus, e então você, vamos dizer assim, eu estou falando isso porque a partir de determinado momento a gente tem uma dificuldade hoje de lidar, a gente estava conversando um pouco antes, com essa questão da chamada arte religiosa, arte sacra, arte secular. Isso. Até um determinado momento você não tinha essa dicotomia. Igreja, não tinha. Eu tinha uma influência da herança católico-romana, porque a nossa família tinha essa herança católica. Então meu primeiro contato foi com a chamada arte sacra, que resgatava essa visão, né, do cristianismo representada nas suas manifestações artísticas em função da fé. Mas foi uma herança mais católico-romana. Então, essa arte popular, essa arte que está tão presente, né, na história do Brasil, na cultura brasileira, e você tendo contato com essa arte sacra, foi a minha ligação maior com a igreja, né? E depois com a igreja evangélica, depois de 1972, que foi essa herança, né? Ô Nelson, nesse corte que houve, né? Quando você olha lá para aqueles dias, você acha que você perdeu alguma coisa de não ter continuado o caminho que, por exemplo, era o caminho da sua mãe, de uma cantora popular? Isso. Você acha que perdeu alguma coisa? Não perder no sentido nos primeiros anos, ruim nos primeiros anos coisa. Sim, porque eu fui, assim,
vizinho dos irmãos Godoy, Hamilton, Hamilson, né? E Adilson, né? Moravam na rua do lado da nossa casa, e na outra, que durante 6 anos, morou o Hermeto Pascoal. Então a gente ficava quase todo fim de semana indo na casa do Hermeto, vendo o cara inventar aclimação. Vendo o cara inventar instrumentos, né? Então ali era uma região fértil, uma região de muitos músicos, né? Junto com aqui em São Paulo, Pompeia, Perdizes, que era também o circuito do rock, né? Então a gente ia convivendo com esses músicos excepcionais que nos encorajavam a aperfeiçoar os instrumentos, a crescermos também como músicos, né? E quando eu fui para a comunidade, após a minha conversão, você percebia assim, havia essa herança do canto coral, mas a igreja não tinha rompido ainda, ou pelo menos resgatado a questão da nossa cultura dentro das nossas expressões nos espaços da igreja. Então eles não sabiam nem direito o que fazer comigo. Me lembro que eu fui lá, põe o Nelson lá para cantar no coro, né? Fui eu lá cantar primeiro tenor. Gerson Ortega era dessa comunidade, ele orava pela minha conversão, né? Acompanhou um pouquinho também desses primeiros anos da minha mãe nos levando, né? Ou tendo contato com a igreja evangélica. E foi muito, muito importante, quer dizer, foi um choque. Né? A igreja era como se fosse uma espaçonave que pousou numa realidade que ela tentou se desconectar, né? Porque toda a nossa conexão vinha dos missionários. Toda a parte de cultura e de música eram dos missionários americanos que chegavam lá. E aquela arte reduzida mesmo à música. Exatamente. Então, né? Você acha, Nelson, assim, você disse assim, ela tentou se desconectar. Você acha que ela conseguiu? Que a impressão que eu tenho, pelo menos em algumas partes, ela conseguiu. Não, conseguiu bastante. Né? Se separou da cultura, sem dúvida, se tornou uma cultura à parte. Exatamente, uma cultura à parte, uma cultura fora da realidade brasileira, porque havia essa visão enganada, equivocada, de que a herança cultural brasileira era um depositário de demônios, por causa de uma herança afrodescendente, achando que no continente africano aquele você também catolicismo só tinha sincretista. Exatamente, e acho que um pouco de preconceito também com a religião dos negros, com a cultura dos negros, com a alimentação dos negros e tudo que tinha essa relação. Então isso realmente trouxe um complicador evidente. A igreja era quase a extensão do sul dos Estados Unidos, dos batistas, com todos os seus preconceitos e com uma cultura que não tinha nada a ver com a nossa realidade. Eu lembro de ter ouvido uma vez de um camarada o seguinte, que numa situação, numa igreja no interior de São Paulo, em que quiseram, por conta de uma apresentação, um grupo de jovens, colocar um atabaque. Isso lá pela década de 70, dentro do salão de reunião, do chamado templo. Rapaz, não deu não. Porque o atabaque é um instrumento que evoca demônios, ele é um instrumento muito característico. Ou seja, é um instrumento musical. Aí com esse rótulo, né? Esse rótulo, por conta dessa desconexão que foi feita com a cultura, é um instrumento musical, como a flauta, o violão. E essa igreja que logo que eu comecei a frequentar, minha mãe já frequentava, minhas irmãs, ela tinha uma herança muito forte, né? De herança leta, principalmente. Então, por exemplo, bateria nem pensar, instrumentos de percussão nem pensar. Eu me lembro que nós fizemos essa transição, eu, Gerson Ortega e mais um grupo, começamos a usar os playbacks com os instrumentos, aí falava, bom, no playback pode, porque o problema era visual. O instrumento não estava ao vivo e a pessoa estava com medo de que estourasse os vidros da igreja, aquele negócio assim, né? Então, Nelson, tudo isso... Só queria mandar... Desculpa, fala. Não, antes de você falar. Não, assim, eu queria só, assim, você já fez o exercício, assim, se não tivesse acontecido essa conversão que envolveu, né, essa ruptura, né, com o mundo artístico, você já fez o exercício do que seria o Nelson Bomilcar hoje? Olha, eu já tentei fazer por causa das conexões. Nós tínhamos muito boas conexões, né? Era um cercado de músicos ao lado de gente que estava envolvida aí, assim,
na história da música brasileira. Eu ainda tive a oportunidade de receber uma herança dos festivais da Record, né? Eu fui assistir um primeiro show que meu irmão levou para assistir, um tal de Milton Nascimento, Fernando Bran, Nelson Ângelo. Foi um show aqui na GV. Eu me lembro que ele levou e falou assim, vou levar, você não tem idade ainda, você vai entrar comigo. Aí nós chegamos lá, né, tinham 2 fileiras de pessoas, de repente o Milton Nascimento pôs a cara assim, falou, bom, acho que não vem mais ninguém, né, acho que a gente pode começar. Era um violão tipo, um piano tipo apartamento com o Wagner Tiso tocando, quer dizer, eu vi essa... Estavam muito perto disso, e, né? e moleque de tudo. Então eu estava seguindo onde o meu irmão ia, ele estudava o instrumento, eu ia estudar, eles faziam outra coisa, eu fazia, tanto que depois ele foi professor lá da escola do Zimbo Trio, né, durante muito tempo, foi pianista e contrabaixista e ainda está militando na música, hoje, né? né? Então essa herança... Minhas 2 irmãs têm nome de músicas do Dorival Caymmi, Marina e Dora, porque minha mãe quis colocar, porque gostava demais, né, da herança do Dorival Caymmi, né? Quer dizer, isso implica dizer, né, que provavelmente você estaria aí nesse hall desses... Com certeza. Porque e como músico, nós já conversamos sobre isso, isso. você está muito perto, né? Como aqueles meninos que começam no teatro, na coxia, aquela coisa, né? E de repente... Né? E aí você tem que fazer essa transição, você acaba sendo usado dentro dessa herança evangélica a fazer essas rupturas. Então eu fui não foi o primeiro, provavelmente, mas um dos que provocou essa ruptura. Que falou assim, chega, agora tem espaço sim, nós queremos resgatar a cultura, nós queremos olhar a arte de um ponto de vista que eu creio hoje muito mais bíblico, né? Porque o terreno da arte ainda é um terreno muito difícil da igreja andar. Ela tem muitos medos, muitas sequelas, muitas ideias fantasiosas, muitos equívocos de convicções teológicas mesmo, e parece que o mundo da arte, da cultura é um terreno minado. E desconhece a própria história, né? A influência. Você se sente voltando, fazendo aquele caminho, quer dizer, retomando aquele caminho do você ver no Milton Nascimento, quer dizer, 30, 40 anos Eu me sinto depois, muito mais livre. Você se sente retomando esse caminho? Eu digo que eu fui muito abençoado pelo Clube da Esquina e ajudei a formar o clube da outra esquina, que está do outro lado, que está lá o Pimenta, Aristeu, Guilherme Kerr, gente boa. Que tinha uma similaridade poética, né? Musical, artística, né? Então, não tinha jeito, você tinha que... Ou você trilhava isso ou você não ia sobreviver. E eu seria mais um dos músicos a não ficar no contexto da igreja evangélica. Porque a minha geração perdeu pelo menos 70% dos músicos que tocavam nos coros municipais, estaduais, nas orquestras do Estado. Todos saíram, 70% saíram de igreja evangélica e não foram acolhidos como artistas e naquilo eu acho interessante, Nelson. Aliás, deixa eu só dar um toque aqui. Eu queria mandar um abraço aí para Michele Sofia, que está dizendo aqui que ela ainda acha que rola esse preconceito das igrejas com a música brasileira. Mas eu acho que não é só com a música brasileira. Eu acho que ainda existe essa dicotomia que a gente faz entre a música, a arte religiosa e a chamada arte secular. Exatamente. Né? O Fernando Guimarães também está aqui, mandando um abraço. Mas você falou um negócio que chama atenção, que é o seguinte... no campo do conhecimento, a gente divide, uma divisão para facilitar o conhecimento em 3 áreas, né? As chamadas ciências exatas, biológicas e humanas. A gente aceita com muita facilidade as opiniões do chamado mundo secular, das ciências exatas e das ciências biológicas. Então o médico vem e faz uma declaração... não importa de onde ele é, a sua origem, os seus princípios religiosos, enfim. Não importa a gente com quem aceita ele se reuniu no domingo à noite. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, na área das humanidades, e aí tratando de filosofia, psicologia e arte, a gente tem muita... Aí quando eu digo a gente, eu estou dizendo a gente que faz parte desse chamado caldo evangélico, a gente tem muita dificuldade de lidar com uma expressão artística. Então, por exemplo, eu compro um carro sem questionar que nesse carro existe arte. Mas eu compro, consumo. O primeiro momento dele foi artístico, né? Alguém projetou aquilo. Aquilo é um trabalho criativo. Sonhou, pensou. Técnico, mas criativo. A arte envolve todos esses processos criativos, são expressões das percepções, das emoções,
daquilo que o artista vê em relação à vida, em todos os seus aspectos relacionais. Mas eu ainda... E tenta esteticamente Isso. retratar o belo. Isso, exatamente, a questão da estética. Mas eu ainda ouvi, não faz muito tempo, faz Sim. algumas semanas, um camarada dando esse testemunho. Aquela famosa história do cara que se converteu a Jesus, chegou em casa, pegou todos os seus discos e se desfez deles. Bom, você disse que se desfez da sua guitarra. Me desfiz. Uma má mentoria, vendia uma guitarra porque achava que não podia mais tocar. As coisas velhas já passaram, o escritor se fez novo. Inclusive aquela guitarra maravilhosa. Mas eu conto... uma Gibson depois. Mas eu conto que eu era pecador. Eu tinha duas. Uma eu não vendi. Eu tinha uma Fender igualzinha do Jimi Hendrix, branca, que eu deixei escondida lá no quarto da empregada, lá na nossa casa, que se um dia eu me arrependesse. E eu me arrependi e toquei lá no dia do meu batismo, Vencendo Vem Jesus. Ah, que legal. Então, mas por que essa... Legal esse testemunho, hein? Acho que ninguém nunca ouviu isso, hein? Por que essa dificuldade da gente lidar com a arte? E aí essa questão da gente colocar o rótulo. Né? Porque me parece que a gente... Eu lembro uma vez, há muito tempo, o Alex Dias Ribeiro, ele apresentava um programa era musical, lembra? Uma Sim, FM musical, que logo FM, começou. isso. Então ele fazia ele dirigia o programa à noite, apresentava. E aí colocou um rockão lá para tocar. Ele falou: antes que você pense que o rock é do diabo, o rock é de Deus, tá? Isso aí. Se o diabo está usurpando, é outra história. Isso aí. Então esse conceito assim, a arte, ela é uma expressão da Imago Dei. Exatamente. Nós Deus criativo, criados com essa imagem e semelhança. Um Deus artesão. E que nos presenteou com a criatividade. Então, nós teremos sempre dificuldade de acolher a arte se nós não começarmos a nossa visão na teologia da criação. E é Gênesis mesmo. Deus criou e viu que era bom tudo aquilo que ele fez. Então, quando eu admito que Deus é o Criador e não o diabo, eu tenho sempre que me remeter e voltar para qualquer expressão de arte dada às suas criaturas ao Criador. Não tenho outro, não posso fugir disso. Mas a teologia dos evangélicos ou de um grande segmento protestante, pentecostal e neopentecostal, ele começa na redenção. E aí vai ter sérias dificuldades, porque vão achar que o diabo é o dono da cocada preta. Olha, a dança é do diabo, o teatro é do diabo, a pintura é do diabo. Música. Aí o diabo fala assim: bom, não era meu, mas já que vocês estão me dando, eu fico com ela, né? Todo mundo empurrando, né? Para ele, né? E o diabo o que faz? Ele distorce tudo aquilo que Deus criou e viu que era bom. O evangelho vem redimir a cultura. O evangelho vem redimir aquilo que o diabo distorceu. Mas qualquer manifestação artística, qualquer expressão artística, seja de um cristão ou de um incrédulo, eu posso dar glória a Deus, porque quem deu essa capacidade foi o Criador e não Satanás. O Paulo, o apóstolo, quando se refere a isso, e para mim é uma das expressões mais completas, no sentido de pensar não apenas a partir da redenção, mas a partir da criação, que em Cristo Deus decide convergir, quer dizer, trazer de volta para si todas as coisas. E não só a alma humana, né? Até, vamos dizer assim, a nossa herança protestante evangélica remeteu tudo para a alma humana, não é? E não tudo que em Cristo é trazido de volta para o Senhor. Não é? Pois é. Eu diferencio o aspecto funcional, porque toda manifestação artística em si, ou criatividade, ela é expressão do poder criador e criativo de Deus. Agora, se a pessoa vai usar isso funcionalmente depois de destinar a sua produção, isso é um outro departamento. Mas quem deu essa capacidade foi Deus. Portanto, em todas as culturas, em todos os séculos, você vê a expressão de Deus presente aonde etnias, raças, tribos, na sua maneira de pensar, expressam essa beleza e essa criatividade. Perguntava sempre para minha mãe assim, e ela respondia sempre com muito bom humor, né? E se ela ouvia ainda música secular ou arte secular, e ela falava que ela sempre ouviu e vai continuar ouvindo. De que século você está falando? É isso aí. O nosso amigo Fábio Melo. Maravilha. Que não é o padre. Que não é o padre. A gente já identificou isso, viu, Fábio? Mais uma vez aqui. De São Bernardo do Campo está dizendo o seguinte: uma vez ouvi uma frase bem interessante. O atabaque é mais bíblico do que a guitarra. Achei verdade. Eu até diria que parece que é pelo fato de ser talvez um instrumento mais primitivo, assim, em termos de história, né? Não é tão elaborado tecnicamente.
eletronicamente. Agora tem também aqui uma fala do Paulo. Por que não temos esse preconceito com os enlatados? Eu acho que a gente tem, né? Porque a gente também tem enlatado gospel e enlatado... A gente faz essa divisão também, Paulo, né? E perdemos a identidade. Nossas igrejas só cantam cantores estrangeiros. Mas aí vamos distinguir, né? Nós estamos focando aqui assim, a arte no momento. Os enlatados, eles vêm como produto do mercado. Que é uma outra questão da arte. E com discutível valoração artística. Eles expressam essa herança, mas, de qualquer forma, isso não significa que vem impregnado de arte ou de uma estética que pode ser apreciada. Então o mercado impõe padrões, né? E a sociedade responde a isso que o mercado imprime de uma maneira muito violenta, mas de qualidade estética, sonora, discutível. O Nelson, mas antes de entrar nessa coisa do mercado, que eu acho que é um tema para a gente até tratar mais tarde um pouquinho, mas assim, volta nessa coisa daquilo que a igreja só entende como louvor e adoração, aquilo que de algum modo foi composto, feito, construído por alguém que tenha tido uma experiência que esteja adequada ao rótulo daquela comunidade, ao jeitão de ser, etc, etc. E nós estamos dizendo aqui, e eu te acompanho há algum tempo para saber que não é assim que você pensa. E nas suas caminhadas aí pelo Brasil afora, conduzindo cursos, enfim, como é que isso ainda anda? Quer dizer, você num ambiente de culto, né, quando os irmãos e irmãs se reúnem, se congregam, de repente você saca lá uma canção do Jota Quest, né, tipo Dias Melhores, né, e alguém já diz assim, mas isso não é do Senhor, isso não é de Deus. Aliás, a gente coloca Deus nessas coisas. Isso. Como é que isso tem permeado a sua caminhada? Para mim tem uma distinção aí. Primeiro, que é importante dizer, a verdade, ela é sempre verdade, seja na boca de cristãos ou seja na boca de incrédulos. Ela é a verdade. Portanto, qualquer artista, qualquer pessoa que expressa, cante a verdade, eu posso fazer uso disso porque, primeiro, que não violenta o que penso, o que creio, da minha visão da vida, daquilo que eu tenho hoje de cultura e de valores do reino, que nós aprendemos Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, naquilo que Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha. Então, hoje há artistas não cristãos, ou que não professam a fé cristã, que são muito mais verdadeiros e genuínos no seu conteúdo, ao expressar o conteúdo da fé cristã, do que muitos outros artistas que se dizem cristãos e não estão cantando mais a verdade nem o conteúdo. Negociaram os valores. Então, verdade, né? Terminar nesses dias, eu fico sem saber até quando ainda estou vivo, sem saber o calibre do perigo, eu não sei de onde veio o tiro, eu vou terminar como já terminei numa faculdade metodista, cantando Herbert Viana, dizendo é isso aqui. Que pede de nós respostas, que pede a nossa presença como cristãos, que pede que a gente constate isso e atue de maneira profética correta, e não com essas profetadas que nós estamos ouvindo aí, que são absolutamente, que nos levam para longe da realidade da vida. Então eu não tenho nenhum problema de usar qualquer expressão, qualquer texto de alguém que reafirma a verdade que eu creio e que é coerente com a fé cristã. E isso não é privilégio somente de cristãos. E é uma prática que Paulo faz uso. Atos capítulo 17 e na carta que ele escreve a Tito, em que ele cita poetas que eram chamados poetas seculares. Né? Quer dizer, ele faz menção ali, traz por quê? Porque o que os caras estavam falando naquele momento, independente da fé que professavam, era uma verdade. Uma verdade que era compatível com os valores do reino de Deus. Aliás, isso que você colocou sobre a verdade, eu queria até que você reiterasse. Porque você fez uma colocação que pode servir para alguns que estão nos ouvindo, porque esse programa vai ser repetido muitas vezes, pode servir para tirar definitivamente essa dicotomia da mente, do coração. A verdade é a verdade, e a verdade vos libertará, inclusive desta visão equivocada que a gente tem de não poder
usar a verdade que é expressa por tantos artistas que não são confessadamente cristãos. Isso não tem nada a ver com eu fazer um período chamado período de louvor de adoração. Não será uma música de adoração canalizada para exaltar os atributos de Deus, mas que nos levam a ter uma consciência cristã diante da vida. É uma outra funcionalidade dentro de uma expressão de culto. Né? São duas coisas distintas. Como a igreja está mergulhada nesse universo da chamada adoração congregacional, e que muitas vezes não está preocupada com a qualidade, com o conteúdo, então isso se desvirtuou. Parece que só isso que tem valor. E eu sou da geração que não era a geração ainda da chamada adoração congregacional, apesar de ter iniciado uma série junto lá, na época com Guilherme Kelly, Vencedores, Dimas e outros, com a série chamada Louvor. Mas era um louvor, se você pegar o conteúdo das letras, com muito mais consciência, com muito mais histórias, como são os relatos dos salmos hoje, que nos conectam com o coração e com a vida. Mas isso aí entra na questão do mercado. O que acontece hoje não é uma rendição a um outro Deus? Claro, Mamon é uma entidade. E uma vez que você se curva a Mamon, você vai se curvar sempre. É o desconforto de vários músicos, que eu obviamente não vou citar aqui, você tem aí a sua consciência, a sua mente para avaliar, que começaram com excelente conteúdo e hoje estão absolutamente esvaziados naquilo que escrevem, nas suas letras e naquilo que têm cantado. Por quê? Porque o mercado não os deixa produzir coisas de conteúdo e de qualidade. É uma arte para consumo. É uma arte para consumo. E aí, consequentemente, se é uma arte utilizada num ambiente cultico de adoração, de louvor, se torna uma adoração de consumo. Exatamente. Então a adoração é para Mamon, não tem nada a ver. E esse negócio de ficar pedindo para eu tirar o pé do chão, tem mais que colocar o pé no chão, conectar com a vida de novo, para que a gente possa olhar a vida de um prisma cristão, inclusive para criar e para fazer arte em todas as suas expressões. Nós estamos falando aqui de música, mas onde estão, né, os nossos coreógrafos, dançarinos, os nossos pintores, os poetas que têm espaço. Escultores. Isso mesmo. E os espaços que as igrejas separam para suas reuniões deveriam ser promotora de arte e da cultura, porque isso nos faz ter contato com aquilo que Deus criou e também viu que era bom. E nós temos que avaliar isso com sabedoria e com discernimento. Grande, ó. O Júnior, lá de Campina Grande, Nelson, está dizendo aqui, pastor, como lidar com pastores cafonas? Valeu, Júnior. Pô, esse termo é um termo cafona, esse tema, essa palavra é antiga, mas tudo bem. E não perder o trabalho na igreja, né? Música como expressão de arte aqui no Nordeste é um tabu. Que é a coisa mais contraditória que tem. Você tem andado por lá, né? O tempo todo. Então, vou estar lá. Essa semana vou estar em Campina Grande, amanhã vou estar em Campina Grande para um congresso, depois semana que vem vou cuidar da parte de música e de adoração congressional do Congresso Nordestino, onde vai estar lá o Ronaldo Lidório, o Dr. Shed, e vou estar lá com o grupo Kilt, Vandilson Moraes, cantando coisas brasileiras que tem a ver com a nossa cultura e com a nossa herança. Eu sou um divulgador dos artistas, dos compositores e dos poetas que tem feito também a história da música cristã no Brasil. Tenho divulgado Gerson Borges, tenho divulgado Gladir Cabral, tenho divulgado Silvestre, tenho cantado Jorge Camargo, tenho cantado Jorge Heder, tenho cantado Guilherme Kerr, tenho cantado João Alexandre, tenho cantado Roberto Diamanso, um monte de gente que está aí. E ponho lá nas minhas telinhas o autor das músicas para que as pessoas saibam que tem história atrás, que tem vidas atrás e gente que lida com a palavra de uma maneira cuidadosa, porque é isso que nós, poetas cristãos e artistas cristãos, temos que ter o cuidado de passar. Lida com a palavra de forma profética, sem deixar de ser poética. É isso aí. É isso aí. Tem um outro camarada aqui, o Lázaro Valverde Campos, de Jundiaí. Ele diz aqui, eu já usei vídeo e músicas secularizadas, ele coloca entre aspas, como por exemplo Vilarejo de Marisa Monte, que eu também já usei. Lázaro, acho que é uma expressão linda de uma realidade quase do reino. Quase apanhei de uns da igreja. Acha que pode-se usar isso para ilustrar e evidenciar uma verdade bíblica? Eu acho que o Nelson já disse. Claro. Questão E como? De verdades que são colocadas. Agora, Nelson, anos atrás, 2009, lá em... Belo Horizonte? Foi Belo Horizonte, em Minas, né?
Eu não lembro aqui. Vocês quando eu digo vocês artistas... Foi no encontro do Som do Céu, que houve um Som do Céu realmente promovido pela Mocidade para Cristo, pela coordenação do Marcelo Galberto, e foi feito de uma maneira diferente, né? Desde segundas-feiras, segunda, terça, quarta, shows, quinta, sexta e sábado, o encontro do Som do Céu, e vários músicos, poetas, artistas, teólogos, pastores, produziram um documento. Isso. E isso depois se tornou um livro com um pequeno chão inicial para ser conversado, debatido nas comunidades locais, nos espaços culturais, nos seminários, para que a gente pudesse propiciar talvez um caminho de resgate, de retomada essa questão da arte com mais propriedade e sem medo e sem aquela culpa de lidarmos com um terreno que é terreno sagrado e é terreno do sagrado. E nós cristãos temos todo o direito e toda a necessidade de ocupar esse espaço como expressão também da nossa fé. Mas aquele momento, o que foi que motivou esse documento que tem 25 itens, né? O que foi que naquela circunstância motivou, Nelson? Vocês perceberam a necessidade assim, a gente precisa de um documento que comece a dar pelo menos um balizamento mínimo aos artistas cristãos? Eu acho que todos os congressos e encontros com alguma abordagem sempre foram produzidos documentos que registraram a natureza da conversa. No Congresso Brasileiro de Evangelização aconteceu, Lausanne aconteceu, e esse é um encontro singelo de um trabalho que existe há mais de 25 anos no Brasil e que nós deveríamos tentar transformar aquilo que nós estamos cantando em conteúdo teológico, filosófico, para podermos abalizar as nossas discussões e abrir um pouco mais a visão, que é uma visão bastante fechada ainda da Igreja Evangélica Protestante em relação à arte e à cultura. Então isso motivou a gente produzir, aproveitando que naquele espaço, naquele Som do Céu, nós tínhamos muitas pessoas que representam um pouco dessa caminhada com grande contribuição. Carlinhos Veiga estava lá, Bachivó estava lá, Aristeu Pires estava lá, Gladir Cabral estava lá, o Paulo César passou também lá, e várias outras pessoas que têm feito música e arte de qualidade estavam ali para tentar deixar esse documento como uma mesa para se conversar e para se avaliar, né? Tentando resgatar algumas coisas que nós perdemos e entrar em outros espaços que nós nunca ocupamos, pelo menos nessas décadas recentes, porque na história a gente vê que a fé cristã teve influência em todas as manifestações artísticas, e isso nunca foi um terreno minado, mas se tornou um terreno minado. Por incrível que pareça, depois da reforma, com a necessidade dos protestantes produzirem alguma coisa que se contrapunha até então Igreja Católica Romana, que é também nossa herança, bebê fora, e né? fazer alguma coisa que pontuasse a nossa estética de culto litúrgico diferente, né? E nós nos perdemos em relação à questão da arte. Ô Nelson, ainda, você falou de seminários agora há pouco, né? E eu sei que você tem andado também aí nas escolas chamadas antigamente de escolas de profetas, né? Ainda muitas coisas nas comunidades, pequenas, grandes, médias, enfim, todas as denominações, o cara que ocupa o púlpito é o cara que dá o tom, dá o ritmo da coisa. Tipo, gostou, se ele gostou bem, se ele não gostou, não entra. Ainda é assim? O que é que está sendo feito para que não seja assim? Ou não há o que fazer a esse respeito? Os homens que ocupam o púlpito, eles continuam excluindo, falo aqui especificamente nessa coisa da arte. Sim, né? Eu acho que nós demos alguns passos, né? Por exemplo, a existência da fraternidade teológica sempre ajudou a trazer um pouco dessa reflexão. Embasamento teológico. E hoje tem um momento muito bonito, inclusive com a coordenação do Carlinhos lá em Brasília, e tendo uma repercussão enorme, né? Porque ainda é possível, na formação principalmente daqueles que estão nos seminários, ou institutos teológicos, ou faculdades de teologia,
que ainda tem uma dificuldade para caminhar com essa questão da arte. Então nós temos que ocupar esse espaço de formação. Eu acho que nos espaços que já estão consolidados, com lideranças muito antigas, as mudanças serão pequenas. E eu creio que os movimentos que acontecem de maneira equilibrada pelas marginais, elas vão trazer mais contribuições daquelas que virão dentro da estrutura eclesiástica. É um subversivo que acaba... Que é uma subversão positiva, bem-vinda, que traz o diálogo, que traz uma revisitação, aquilo que nós viemos carregando como conceitos de fé. Você é um desses subversivos. Sim, né? Você não faz parte do... Eu tenho tentado ocupar os espaços nos seminários onde me dão esse espaço. Estou dando hoje aula na faculdade luterana, metodista. Estou lá na escola Diante do Trono, né? Que tive lá, passei por lá, Estênio passou por lá, o Gladir Cabral passou por lá, o Renato, um aluno que tem feito essa retomada de algo que se perdeu na história, que eles reconheceram, né? No Sou do Céu foram lá 50 alunos, né, desse seminário, para ter contato com gente que eles não conheciam, e alguns que eles só ouviam falar, mas não tinham, só tinham contato com o pessoal do mercado, né? Que eles então, e ficaram maravilhados, né? Puxa, Quarteto Vida, que conteúdo, nossa, mas eu não... Né? Então esse resgate, felizmente, está sendo feito em vários lugares, né? Isso é muito positivo para esse momento da igreja. E os pastores, como é que eles estão nessa história? Acho que eles vão bem, obrigado. Né? Alguns têm aberto o seu espaço, né? Mas assim, a grande maioria, eles não estão preocupados tanto com essa questão da arte e da cultura. Lamentavelmente, isso ainda é verdade. Né? Quase todos os que fazem ou que tentam produzir alguma coisa e que foge um pouco desse padrão, desse caminho, se tornam marginalizados, e a gente ainda continua perdendo gente que a gente não precisaria perder, infelizmente. Entendi, Nelson, tem um pessoal aqui participando. Vamos prestigiar o internauta, que a gente tanto chama para participar. Bem-vindos. O Júnior, lá de Campina Grande, abraço ao pastor Nelson, é o diácono Júnior da Igreja Congregacional Shaddai. Maravilha. Sua defesa da arte com a bela música do Tim Maia e a sua ida ao show do Paul ainda repercute aqui. Está dado o recado, Nelson. Foi denunciado. Que bom, que bom. Então, vamos lá. Tem aqui aliás, o nosso tema aqui antes do programa... E continuo na fé, continuo firme no caminho. A Deca Martins, aqui de São Paulo. Bem-vinda, Deca. Abraço, paz e graça. O que dizer sobre os ditos cantores da linha, abre aspa, gospel, fecha aspa, que dizem cantar para o Senhor e cobram absurdos para se apresentarem? Como é isso de cantar para Deus e cobrar? É confuso para mim. E aí tinha uma pergunta que o Dani colocou aí no TP, que é o seguinte: a arte, eu acho que essa questão que a Deca tá tocando aqui, ela é muito interessante. Ela está me falando talvez de uma questão abusiva. Agora, faz parte, né, grave, né? A questão da arte como meio de vida. Claro, importantíssimo. Né? Então, eu acho que seria interessante ouvir o que você pensa. Tem essas distorções. Eu queria propor que esse assunto se estendesse até para um outro papo na rede. Então, está marcado. Nelson precisa voltar. O Daniel está me deixando um recado. Eu estou continuando, porque eu sei que o Gerson Borges abordou isso. Né? Seria ridículo nós falarmos que nós não produzimos coisas, livros, literatura, música, vídeos, né? E que tudo isso nós queremos promover em uma forma de levar também o que está sendo feito e também sustento digno para quem quer trabalhar nessa questão. Eu acho que nós fomos de um extremo para outro. Enquanto nós não tínhamos a visão de nenhum sustento para aqueles que trabalhavam com música, com arte, com qualquer expressão de arte, e trabalhavam mesmo para o dia a dia da comunidade, naquilo que faziam, não eram reconhecidos, o mercado trouxe e foi para o outro lado. Então, antes não eram nada reconhecidos.
né? Ou achavam que artistas na comunidade que trabalhavam para promover todos os cultos públicos, liturgias, cantatas, musicais durante o ano, não eram dignos de sustento debaixo daquela visão do trabalho voluntário, né? Ora, quando você vai trabalhar com arte, com questões de excelência, só o trabalho voluntário ele não é suficiente. Claro que não. Então tem um caminho de equilíbrio aí. As pessoas foram para o outro lado, o mercado começou a explorar, né? E pedir assim dinheiro assim vultuoso, que não é nem de bom senso, não é nem educativo, nem ajuda a igreja a ganhar uma visão digna de sustento. Então os caras foram para aquelas alturas, a 40 mil só na minha conta, sem contar a banda. Eu viajo com um grupo às vezes de 7, 8 músicos e peço nem o dízimo do que pede. Você vai dizer, se viajar com 8 músicos e pedir para uma comunidade que vai nos levar, a gente que vive, que sobrevive disso, pedir 2.800, 3.000 reais. É absolutamente nada. Os caras estão hoje pedindo 50 mil, 45 mil, 30 mil. Outro dia veio um pastor conversar comigo, tem um grande cantor aqui que nós estamos querendo trazer. O senhor acha que ele cobrando 15 mil é muito? Eu falei, perto do mercado que está aí, é pouco. Mas é fora da realidade. Se você conversar com os meus músicos... Mas é fora da realidade. Então você está se fazendo um desserviço hoje. Total. Porque as pessoas não estão ganhando uma visão digna de sustento para aqueles que se dedicam e oferecem de maneira excelente a sua arte, ficam 8 horas estudam durante anos e anos e anos, e às vezes esses músicos que tocam na comunidade não recebem nem o auxílio para pegar um ônibus para casa. Quer dizer, é um negócio absurdo. E a gente está indo, eu tenho ensinado a igreja, sustento digno para as pessoas que estão realmente vivendo e estão servindo a comunidade. Agora, músicos e artistas não precisam ficar dependendo só da igreja. Claro. Entendeu? Vai ter que dar aula, vai ter que tocar, vai ter que abrir outros espaços para exercer a sua atividade artística. E não é só louvor da igreja. Então, e aí, desculpa, tem a Angélica lá de Bauru, ela faz uma pergunta que eu acho que tem a ver com isso. Quer dizer, um músico crente pode exercer esse dom da arte, talvez, tocando em barzinhos, alegando que a música é a profissão dele. Meu nome é Angélica, eu sou de Bauru e tal. Que eu acho que entra nisso que você está falando. Quer dizer, o cara se forma em medicina, ele pode trabalhar no hospital, no pronto-socorro, na clínica particular, mas o cara é artista. Ele tem que largar o mundo. É um absurdo isso. É um negócio pra lá de absurdo. Porque qual é o lugar mais contaminado que você tem hoje na Terra? A igreja. A igreja é lugar de pecadores, a igreja é lugar de mentiroso, de doente, de traidor, de fofoqueiro. A comunidade da fé é o lugar onde você vê as manifestações mais presentes do dia a dia. Mas eu vou para um ambiente santo. Você vai para a sua faculdade, você vai trabalhar num banco, é um ambiente tão oprimido quanto o ambiente que o músico toca. Né? E o músico não é todo músico, o artista que vai tocar inferninho, que vai nada disso. Tem o trabalho digno. Eu felizmente tive essa boa referência da minha mãe, que era cantora profissional, que trazia parte do sustento digno para casa. Uma excelente esposa, uma excelente mãe. Que negócio de dizer que músico é tudo doido, que os músicos não querem saber nada na vida, isso é um absurdo. E aí, Nelson, a gente está falando assim sobre músico, né? Até porque é a sua arte. Mas, por exemplo, às vezes eu estava até falando com o Brega isso. Não sei se foi com você, se foi com a Selma. É que meu filho é artista, né? Ele é artista circense, o filho do Carlos. Né? Mas eu fico pensando assim, por exemplo, autores. A gente só pensa num camarada que escreva livros para vender numa livraria evangélica. Você não... Eu desconheço, talvez seja então ignorância minha, mas eu não conheço assim a fundo, ou melhor, não conheço grandes quantidades de romances, de ficção, que foram escritos por um camarada que é cristão, mas que ele é um escritor, ele é um autor. Mas não é um livro que fala nada sobre Deus. Bom, depende do seu ponto de vista. Às vezes ele está falando nas entrelinhas, mas está falando sobre os valores, está falando sobre a justiça, está falando sobre a amizade, está falando sobre a beleza. Então, essa questão, o artista lida com essa tensão. Ele, no partir do momento que ele se converteu, ele tem que deixar a arte dele, ou então ele usa exclusivamente no fórum e no ambiente religioso. Pelo contrário, o artista, quando se converte, ele tem que ser testemunha de Jesus, tem que ser sal e luz aonde Deus o colocou. E quando ele sai, ele está sendo omisso
e está abrindo mão de um privilégio, de uma honra que Deus dá para ser sal e luz ali e ser um excelente profissional naquilo que ele faz, deixando ali um excelente exemplo, inclusive como profissional. Então agora é óbvio que nós irreal não estamos, esse tipo Nelson, nós não estamos encorajando aqui a falta de maturidade, de bom senso naquilo ou na hora em que as pessoas vão contratar, assinar contratos, etc. Aí é uma outra história. Eu vivi isso. Depois da minha conversão, minha mãe falou assim, você vai frequentar agora, eu quero te colocar em contato com gravadoras. E eu fui trabalhar com uma grande gravadora aqui, não vou dizer o nome, fiquei 3 anos. E um dia eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, muito obrigado, gostei do seu conselho, mas por causa da minha fé, eu não vou vir mais trabalhar nessa gravadora evangélica. Porque no restaurante, eu consigo honrar, tocando no restaurante, mais a Deus do que numa gravadora chamada pseudo-evangélica, onde o ambiente é cachorro, onde as pessoas não têm ética, onde afetam a minha fé. E voltei para tocar nos restaurantes, para fazer alguns eventos culturais. Por quê? Porque aquilo não feria a minha fé e eu conseguia dedicar aquilo para Deus sem nenhum problema de consciência. Tomara, olha, Fernando, tomara de coração que o que o Nelson está dizendo aqui chegue a muitos ouvidos. É isso aí. Pessoal, porque tem gente que vai ser liberta sobre isso. Pessoal, o programa que a gente está fazendo hoje, a gente já avisou, ele vai ficar disponível daqui a algumas horas, ou amanhã, ou sábado, depende de como que o Daniel vai conseguir tempo para converter esses arquivos. A gente... Posso só dar um contraponto antes, Fernando? Você que vai fazer o fecho? Nós estamos falando muito de lá fora. Mas eu queria dizer para mim que aqueles que fazem o trabalho do serviço cultico dentro das expressões litúrgicas fazem também um trabalho que é um trabalho extremamente bonito e reconhecido na comunidade da fé. Ele tem tanto valor quanto se dedicar para um trabalho fora desse ambiente. Então, não se sinta menos porque você se dedica a um trabalho dentro de uma herança eclesiástica e está fazendo aquilo com disciplina, de maneira criativa. É um excelente trabalho, reconhecido por Deus, quanto o outro que também não é feito nesse contexto. É que a gente quis dar mais esse enfoque sobre a arte e cultura, Nelson, na questão que é a que menos falada e compreendida, né? Mas acho que você falou faz todo sentido. Pessoal, a gente que ia fazer o programa de 30 minutos, o Daniel está dizendo que a gente está com 60 minutos. Eu queria enfatizar isso que o Brega disse. Não falamos nada ainda. Se você viu, se você vai ver depois, ajuda a divulgar esse programa, que eu acho que ele tem uma riqueza em termos de compreensão e de libertar mesmo as pessoas sobre alguns preconceitos que nós criamos e que não é o que o Evangelho cria. Claro. O Evangelho nos traz liberdade, né? A gente que criou algumas cadeias. A gente está com 2 CDs aqui, ó. Tá vendo? Isso, aqui, ó. Que foi... Na realidade, é o mesmo CD, são dois exemplares aí. Como que a gente fala? Lindo esse CD, hein? É uma coletânea do Nelson Bumilcar que a gente vai sortear entre aqueles internautas que mandaram e-mail. A gente não conseguiu ler de todos, mas a gente vai pegar aqui, vamos fazer um sorteio e a gente vai entrar em contato com quem ganhou para pegar seu endereço e a gente remeter para vocês, para 2 internautas, um CD para cada um do Nelson Bumilcar, essa coletânea. Eu queria aproveitar, o Nelson trouxe uns livros que eu acho que vale a pena, se você tem interesse em se aprofundar mais sobre esse tema, tem uns livros aqui, Dani, eu vou pôr nessa câmera aqui, fica mais fácil, ó. Cristo e a Criatividade, é da Ultimato. Michael Card é um cantor, um compositor também norte-americano que faz belíssimas canções. Ele trata aqui sobre essa questão da arte, da criatividade de maneira muito interessante, vinculada à fé cristã. Tem esse livro também da Ultimato, Leonardo Ramos, Marcel Camargo e Rodolfo Amorim, Fé Cristã e Cultura Contemporânea, Cosmovisão Cristã, Igreja Local e Transformação Integral. Acho que é um livro muito interessante. Tem esse aqui que é do Frank Schaeffer, filho do Francis Schaeffer, que foi um cara que já na década de 60 fez um posicionamento muito interessante, o pai dele, o Francis Schaeffer, sobre a questão da cultura, e agora ele escreve esse livro, Frank Schaeffer, que deixou a igreja evangélica, né, se tornou ortodoxo, eu acho que mais como um protesto diante daquilo que a igreja
a cultura evangélica, sobretudo norte-americana, virou. E os livros da W4, né, que tem produzido muito material nesse sentido, né? O próprio Cristianismo Criativo, A Vida do Artista, do Rolly Nolan. A W4 é uma editora excelente com conteúdo para reflexão. E alguns eventos muito interessantes também, né? Também. Uma hora tem que trazer o Ania. Vamos trazer. Viciados em Mediocridade, aqui da W4. Tô acabando, Dani, aguenta a mão. As Crônicas e os Contos de Zazo, que são histórias... Editora Palavra. Zazo, compositor de Brasília, do Céu na Boca, querido amigo. Isso. Queria mostrar esse daqui também, que é da W4, Cristianismo Criativo, Steve Turner. Esse cara foi o editor da Rolling Stone, foi? E dá uma visão muito interessante sobre arte. E ele coloca até essa questão de que falar de um cristianismo criativo é uma redundância, né? Porque o cristianismo, por si só... ele traz a ideia de alguma coisa criativa. Se você quiser alguma coisa mais maçuda, tá? Paulo Eduardo Calvani, com a Fonte Editorial e a Paulinas, escreveu Teologia da Arte, Espiritualidade, Igreja e Cultura a partir de Paul Tillich. Nossa. Isso aqui é maçudo. Mas Nelson, onde você vai estar nesse final de semana? Eu vou estar no Desperta Débora, em Campina Grande, eu, Grupo Kilt, Vandilson Moraes, 3 dias. Depois, da semana que vem, do dia 20 ao dia 24, vou estar em João Pessoa, cuidando da parte da música e da adoração no Congresso Nordestino. Legal. E no final de semana, no domingo, eu vou estar na Igreja Presbiteriana de Tambaú de manhã e na Igreja Batista de Cabo Branco, em João Pessoa também. Maravilha. Todos com o grupo lá, bastante música brasileira. Que legal. Nelson, você tem um programa semanal na Rádio Transmundial. Transmundial, programa Sons do Coração, que também conversa sobre arte, música cristã e também é um acervo daquilo que Deus tem feito nos últimos 40 anos. www.radiotransmundial.com.br Transmundial. www.transmundial.com.br. Você pode acessar o www.nelsonbomilcar.com.br. Que é o seu blog. Que é o meu blog e lá tem os programas já disponíveis. Que legal. Tá? E também acompanhar o trabalho da gente junto ao Instituto Ser Adorador, que eu sou ligado lá em Fortaleza. Tem uma página também, www.seradorador.com.br, que também tem esse mesmo foco, prestando cursos no Brasil inteiro, falando sobre arte e música na comunidade da fé. Siga o Nelson no Twitter. No Twitter também. Diga aí, qual é o endereço? Sons do Coração. Sons do Coração. Sons do Coração. Sons do Coração. Siga que vale a pena. Tá bom, pessoal, a gente está acabando. Nelson, você vai voltar, amigo, não tem jeito. Sobrou muita coisa. Tá bom. Pessoal que entrou no chat, manda seu endereço pro e-mail alvivo@coinaninonline.net, porque pelo chat a gente não tem como dar um retorno para vocês, tá bom? Para a gente poder colocar o seu nome no sorteio desses 2 CDs que a gente vai fazer. Queria agradecer, Nelson, de coração, por você ter passado essa tarde com a gente. Eu que agradeço. Aqui. Tá bom, recado pro Brega com vocês, no chat. Um grande abraço ao Choi também. A Alisson, só um recadinho pro Brega, meu irmão grandão, um beijo do Alisson de Diadema. Beijo, Alisson. Legal. A Deca Martins, eu quero o CD. Vamos sortear, quem sabe você tem sorte. E Diva Oda Joaquim. Um beijo pra você, tá dando um recado aqui. Bom andar com você também. Você e o Valdir. É isso. Valeu, muito obrigado. Beijo, até semana. Tchau. Só, o silêncio é mais profundo, as noites são mais longas, o frio mais intenso e até a própria sombra parece estar mais junta, como se soubesse quando se está só. Quando se está só, um grito é desespero, sussurro é loucura, o estalo mete medo, e a mão forte aparece, e está sempre nos sonhos, eternos pesadelos, quando se está só. Quando se está só, se
está porque deseja, pois ele com certeza não foge de ninguém. Deus está sempre perto, amigo, braço aberto, convida a ir com ele pra não mais estar só. Se está só, se está porque deseja, pois ele com certeza não foge de ninguém. Deus está sempre perto, amigo, braço aberto, convida a ir com ele pra não mais estar só. Estar só.